Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de evolução, mas já vou adiantando, tá? Não é qualquer coisa da evolução, não. Agora, eu vou falar para vocês sobre um tipo de evidência evolutiva. Presta atenção. Agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre a evidência que a gente trabalha, ou a gente denomina como bioquímica comparada ou evidência molecular. Agora, olha, vamos fazer um acordo. Primeiro deixa eu explicar tudo. Primeiro eu deixo eu colocar o esquema todo, que no final eu deixo tu copiar. Eu deixo tu tirar um print e tu copia, deixa bem bonitinho, ó. Porque assim, eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então primeiro tu olha pro tio Tuba, para depois tu olhar pro caderno, beleza? Então olha só. Quando a gente trabalha com evolução, lembrem que uma das coisas que ajudaram a comprovar a evolução foram as evidências evolutivas, que aí a gente tem vários tipos de evidências, beleza? Agora, a evidência que eu vou explicar para vocês, como eu já tinha dito, é a bioquímica comparada ou evidência molecular. Você pode dizer assim, tá, André, mas essa evidência estuda o quê? Essa evidência faz o quê? Olha para mim. É nessa evidência, ou é essa evidência que a gente usa para comprovar a evolução, estudando a semelhança na estrutura molecular de alguns compostos orgânicos. Ou seja, a gente vai pegar compostos orgânicos de seres diferentes e a gente vai comparar a sua estrutura molecular. Vou repetir, olha para cá. Para eu conseguir comprovar que seres diferentes têm algum nível de parentesco, eu vou escolher um composto orgânico em comum aos seres e vou olhar a estrutura molecular. Aí o que acontece? Olha para mim. Quanto maior a semelhança, maior vai ser o grau de parentesco. E um detalhe, quando a gente trabalha com esses compostos orgânicos, eu preciso que vocês não esqueçam que assim, esses compostos orgânicos, eles vão ser os ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos, principalmente o DNA. Principalmente o DNA. Então eu vou pegar o DNA de seres diferentes e vou comparar a sua sequência gênica. Eu vou comparar a sua sequência de genes para ver qual é o grau de semelhança, tá? E assim, se não for os ácidos nucleicos, cuidado, que serão as proteínas. Então o que é que vai acontecer? Eu vou pegar uma proteína que ela esteja presente nos dois seres vivos diferentes e vou olhar exatamente a sua estrutura para ver o nível de semelhança. E olhe, quando a gente pega o composto orgânico, o que é que a gente vai definir? A gente vai definir assim, se liga. Eu já disse, mas eu vou escrever, quanto maior, quanto maior a semelhança, quanto maior a semelhança na sequência, na sequência, se liga, tá? De nucleotídeos. Na sequência de nucleotídeos, que a gente também pode chamar de bases. De bases nitrogenadas. Na sequência de bases nitrogenadas. Aí você pode dizer assim, para. O que foi? Tubarão, não entendi isso não. Olhe, lembrem que quando a gente trabalha com nucleotídeos,
você vai ter que lembrar que o nucleotídeo é a pecinha pequena que forma os ácidos nucleicos. Lembrem que o ácido nucleico, tanto o DNA como o RNA, eles são polímeros. Eles são estruturas muito grandes. E essas estruturas muito grandes, elas têm que ser formadas pela união de várias pecinhas pequenas. E cada pecinha pequena dessa é chamada de nucleotídeo. E em cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Se for o DNA, eu posso ter 4 tipos de base em um nucleotídeo: adenina, guanina, timina, citosina. Se for no RNA, eu também vou ter 4 tipos de bases em um nucleotídeo, sendo que muda: adenina, guanina, uracila, citosina. Então, quando eu digo que eu estou olhando uma sequência de nucleotídeos, se cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada, então eu posso dizer que é uma sequência de bases, tá? Então, a gente vai olhar nos ácidos nucleicos para ver a semelhança, a sequência de quem monta ele. E a sequência de quem monta ele é a sequência dos nucleotídeos. Não esqueçam disso, tá? Então, quanto maior a semelhança na sequência de nucleotídeos ou aminoácidos, aí vamos lá. André, por que eu vou olhar a sequência de aminoácidos? Porque eu posso trabalhar com proteína. Lembre que a proteína também é um polímero. E toda vez na bioquímica que você pega essa palavra polímero, polivários, ímero, monômeros, vários monômeros ligados, é uma coisa grande. O polímero é uma coisa grande. E para você formar essa coisa grande, você vai ter que unir vários monômeros. E os monômeros que formam uma proteína são os aminoácidos. Então, quando você quer estudar, quando você quer trabalhar com a proteína, trabalhando com a proteína, você vai ver a sequência de aminoácidos. Trabalhando com a proteína, você vai ter que ver a sequência de aminoácidos. Então, se você quiser comparar a proteína, você vai ter que comparar a sequência de aminoácidos. Então, olhe, quanto maior a semelhança na sequência de nucleotídeos ou aminoácidos, maior será o grau de parentesco. Maior será o grau de parentesco. Entre seres diferentes. Entre seres diferentes. E eu vou ser bem direto, tá? Quando você diz maior grau de parentesco, pode ter certeza que isso aqui pode ser muito bem substituído. Você vai ter maior proximidade evolutiva. Eu vou ter uma maior, proximidade. Cuidado com isso. Eu vou ter uma maior proximidade evolutiva. A gente vai ter uma maior proximidade evolutiva, tá? Então, assim, se você quiser estudar o grau de parentesco entre seres, levando em consideração a estrutura molecular, levando em consideração a bioquímica, você escolhe ou o ácido nucleico ou uma proteína. Geralmente as pessoas trabalham mais com proteínas. Então você vai pegar uma proteína que ela seja comum entre seres diferentes. E você vai olhar a sequência de aminoácido dessas proteínas, que é encontrada em seres diferentes. De acordo com a semelhança, você consegue determinar a proximidade evolutiva de seres diferentes, beleza? Agora só não pode esquecer, tá? Olhe, se você estudar a sequência de nucleotídeos, lembrem que a sequência de nucleotídeos é quando você leva em consideração o ácido nucleico. Você vai olhar a semelhança, do ácido nucleico. E quando você trabalha com os aminoácidos, você vai levar em consideração a estrutura da proteína. A gente vai levar em consideração a estrutura da proteína. A gente não pode esquecer disso. Beleza? A gente não pode esquecer. E uma observação. Vê, para vocês terem uma ideia. Se liga aqui.
Ó, só para vocês terem uma ideia de como é que, se a gente vai fazer uma cronologia disso aqui. Presta atenção, não copia nada agora não, monstro. Olha para mim, vê. Só para vocês terem uma ideia. Olhe, em uma proteína comum, ó, em uma proteína comum, quando eu falo proteína comum, ou melhor, em uma proteína comum, em seres diferentes, ó, cada aminoácido diferente, determina um intervalo de tempo, olhe, de mais ou menos incríveis 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Cuidado com questões de gráfico, tá? Cuidado com questões de gráfico. Então, olhe, quando você pega uma mesma proteína em seres diferentes, cada aminoácido diferente que você encontrar na sequência dessa proteína presente em seres diferentes, isso vai dar um intervalo de tempo de mais ou menos 1 milhão de anos. Sabe por quê? Porque os bioquímicos, as referências bibliográficas que a gente encontra por aí, diz que, de maneira natural, um aminoácido em uma determinada proteína, ele leva mais ou menos 1 milhão de anos para ser substituído. Então, se você pega, veja, se você pega uma determinada proteína em seres diferentes, e essa determinada proteína, por exemplo, de um ser para outro, ela tem 2 aminoácidos diferentes na sequência. Só 2. Então, isso indica que entre um ser e outro, o surgimento ou o intervalo evolutivo é de 2 milhões de anos. Cada aminoácido diferente, você conta o intervalo, você conta o intervalo evolutivo de mais ou menos 1 milhão de anos, beleza? Então, olha, toda vez que vocês pegarem questões de evidências evolutivas e falar da famosa bioquímica comparada, é só você procurar ou escrever que a danada da bioquímica comparada é aquela evidência que vai, como o nome já está dizendo, comparar a estrutura molecular de compostos orgânicos, que podem ser ou os ácidos nucleicos, que eu já vou adiantando, eles vão comparar a sequência do DNA ou a sequência de aminoácidos que formam a proteína. Tranquilo? Beleza? Tu gostou? Então, ó, tira um print disso aqui. Eu duvido tu errar uma questão, eu duvido tu errar uma questão dessa evidência mais. Duvido. E eu duvido tu encontrar aqui no YouTube uma aula feita essa. Uma aula que a gente constrói assim, na hora. Não tem nada decorado não, a gente vai fazer na hora e eu provando tudo a vocês, beleza? A gente só encontra essa forma aqui no canal do Tubarão. Tranquilo? Agora sim, tu gostou? Ei, o YouTube aqui te ajudou? Então ajuda o Tutuba, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário dando moral aqui pro Tutuba. Ah, Tutuba, eu já sou inscrito. Então tu vai me ajudar de novo. Tu vai fazer a principal ajuda. Sabe qual é? Ei, é pegar esse canal, é pegar essa aula e distribuir pros amigos. Compartilha com todo mundo. Bota nos grupos, que eu sei que vocês fazem parte de um monte de grupos. Sabe por quê? Quanto mais gente vocês me ajudam a trazer pro Cardume, quanto mais a gente espalha esse canal, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir entregar mais aulas como essa pra você. E eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você. Beleza? Então, menino, menina, eu espero te encontrar aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Então,
Beijo no coração de vocês. Valeu!